Muito bem, minha gente, começando mais um episódio aqui do nosso podcast Câmara de Vencedores, trazendo só gente especializada naquele assunto, naquele segmento. Já vai compartilhando, aperta o sininho, manda para os amigos, para os parentes, para os chegados, porque tem sempre um assunto com conteúdo na veia. Hoje, nossa convidada muito especial, doutora Maria Helena. Ela é ginecologista, é mastologista, e a gente vai aproveitar para falar da sua área, assim, com profundidade. Doutora, prazer enorme recebê-la aqui, viu? Para a gente bater esse papo, para a gente conversar e para a gente informar a nossa audiência, doutora. Eu sou Maria Helena, né? Sou médica, ginecologista, como você disse, mastologista. E hoje já estou também na área de ginecologia regenerativa. Já estou aqui na cidade há 10 anos, então já sou paraense, né? Viemos meu marido e eu, e hoje somos 4. E vocês vieram de onde? A gente veio do Rio, né? A gente saiu do Rio em 2013. E aí a gente teve uma breve passagem em Araguaína, no Tocantins, né? A gente ficou lá 11 meses. E aí eu atendia muita paciente de Parauapebas, muita gente. Eu falei, ué, gente, que cidade é essa? E comecei a pesquisar. E gostei da ideia, e aí a gente resolveu fazer esse movimento mais uma vez e vim pra cá e não me arrependo nem um dia. Gosto muito daqui. Olha, dia desses eu estava inclusive fazendo fiz fazer uma cirurgia, né, lá em Araguaína. Quando eu digo um dia desses, já faz um tempo, uns 4 anos. E eu perguntei lá pro doutor Luciano Pantarotto, né, ele é um urologista, e, doutor, por que o senhor monta uma clínica lá em Parauapebas e tal, né? E aí ele falou que estava, inclusive, fazendo esse movimento, essa pesquisa. Parauapebas é algo assim impressionante, né, doutora? É uma cidade muito fértil, né, de grandes oportunidades. E eu cheguei numa época que, enfim, eu fui muito bem recebida pelo mercado, né? Comecei a atuar aqui na cidade, depois fui trabalhar no Hospital de Carajás, onde eu fiquei durante 6 anos, né? E foram anos muito gratificantes para mim, de muito aprendizado, né? Sou muito grata ao tempo que eu passei lá. E depois eu voltei para a cidade, né? E já recomecei aqui há 2 anos no meu consultório, que eu atuo junto com meu marido, ele é cirurgião vascular. E, enfim, tá tudo bem, né? A gente atende uma demanda grande de pacientes. E sou muito satisfeita com o meu trabalho aqui. Acho que, claro, a gente sempre busca melhorias de conhecimento, acho que é o que move a gente, né? Sim. Mas hoje, realmente, eu sou muito satisfeita com o meu trabalho aqui. Doutora, vamos lá, né? Vamos colocar aqui atividade, rendimento, performance, resultado versus demanda. Quando a senhora fala assim que atende muita gente, que tem muita demanda, quais são os problemas, doutora, que mais se verifica na sua área? O que é que a senhora mais atende? Olha, eu atendo mais ginecologia e mastologia, eu tenho uma agenda até bem grande. A questão é que como eu tenho as 2 especialidades, então acaba tendo esse intercâmbio, né? Muita gente me procura pela masto e acaba ficando pela gineco, ou pela gineco, e sabe que eu sou masto, e a gente faz esse intercâmbio. E hoje, a gente tinha muito problema de exame, né? Então, às vezes, eu precisava complementar, fazer uma biópsia e umas coisas mais modernas e faltava isso. Então, eu consegui trazer, né, para o meu atendimento, complementar, né? Então, hoje eu consigo oferecer um atendimento bem completo, né? Com todos os tipos de biópsia guiados por ultrassom, que eu faço em consultório. Então, é uma coisa que, para mim, aqui na cidade, eu sempre digo que quando eu fazia residência, os meus staffs não faziam ultrassom, quem fazia ultrassom não operava, quem operava não fazia biópsia, porque você tem profissional para fazer cada coisa. Aqui a gente tem que ser mais autossuficiente. E isso no início é um problema, mas depois a gente vê que é uma solução, um aprendizado. E como profissional, isso engrandece, né, a gente enquanto profissional, o nosso currículo, a nossa capacidade de resolução. Então, no início foi um desafio, né, mas hoje, para mim, é bom, porque tanto da parte assistencial, porque eu consigo dar um tratamento mais completo, e até da parte financeira, porque você acaba concentrando, né? Tudo sempre com muita honestidade com o paciente, então sempre fazendo estritamente aqueles procedimentos que o paciente precisa, né? Eu acho que a gente tem muitas formas de aumentar seu rendimento, de ter uma boa performance financeira sem onerar ninguém, né? Sem precisar ser desonesto com o seu trabalho. E graças a Deus eu consigo isso, né? Com muita clareza, e dar um tratamento mais completo. Então, para mim, essa dificuldade no início era desse complemento, né? Mas que precisei ficar autossuficiente. Importante a senhora colocar essa questão da autossuficiência e desse atendimento honesto, porque tem muito profissional, não só na sua área,
mas em qualquer área que ele verticaliza, né? Ele pega aqui, olha, você precisa da consulta, do exame, do medicamento, da cirurgia, o tratamento, e aí o cidadão foi ali para fazer uma coisa, faz várias, né? Então há outras formas, como a senhora colocou, do profissional ter o seu rendimento, afinal de contas trata-se de uma profissão, trata-se de um negócio, trata-se da necessidade de quem presta o serviço, mas tem que não onerar também o paciente, né, doutora, como a senhora está colocando. E aí isso passa muito por sentimento, por compreender a realidade do outro, né, doutora? Sim, se o paciente precisa fazer e você está ali para prestar o serviço, que bom para você, né? Mas, e a própria pessoa, assim, acho que hoje a gente tem muita informação, né? E ninguém é bobo, né? Exatamente. E eu sempre digo que essas coisas, quando a gente faz, a gente não, mas quem faz de uma forma desonesta, provavelmente vai fazer uma vez só. Né? O paciente ele não vai voltar e daqui a pouco as informações vão se cruzando e eu acho que a gente já tem tanta gente para falar mal, para reclamar, tanta gente para denegrir, então melhor não, né? Vai por outro caminho que eu acho que a gente não tem nada a perder. Perfeito, doutor. Doutora, vamos traduzir o que é cada coisa. Vamos começar pela mastologia. Qual é a área, o que uma pessoa... Pô, preciso de um mastologista. Quando é que se precisa, porque atende o quê? O mastologista é o especialista em mama, então tanto doença benigna quanto maligna da mama. Então, desde uma dor na mama até um câncer de mama, né, da parte clínica e cirúrgica. Para ser mastologista, o médico ele não tem acesso direto à especialidade, ele precisa antes passar pela especialização de ginecologia e obstetrícia ou de cirurgia geral. Eu, desde a infância, antes de querer ser médico, eu queria ser ginecologista. Então, aí eu, né, enfim, graças a Deus foi tudo caminhando como eu planejei, fiz a minha faculdade, fiz a minha primeira especialização, né, a faculdade são 6 anos, a primeira especialização foram 3 anos, e no meio da especialização eu fiquei balançada entre a gineco-endócrina, que eu adoro endócrina, né, ginecologia endócrina, tem aquela paixãozinha assim, e a mastologia, e aí eu optei em fazer a mastologia, e foram mais 2 anos de especialização, né, e é o especialista em mama, né? Tanto a parte benigna quanto o câncer de mama. Perfeito, né? Doutor, e vou voltar àquela questão das demandas aqui, né? Do público que é atendido. Por que se tem tanto problema nessa área, doutora? O que é que houve com o mundo? O que leva a gente a desenvolver, por exemplo, um problema, né, mamário? Quando eu coloco a gente, tem gente que pensa, e a senhora vai me corrigir se estiver errado, que só quem tem mama é mulher. Mas homem também tem problemas mamários, não tem, doutora? Tem, inclusive câncer de mama. Não é comum, tá? Mas 1% dos cânceres de mama são em homens. Em homens. Caramba, olha isso. 1% é em homens. O que leva é o seguinte... Hoje, teve muita mudança de hábitos de vida, então a gente come pior, né? A mulher deixou para engravidar mais tarde, não que seja um problema, né? Minha primeira gravidez foi aos 32 anos, é o que eu podia fazer. Antes disso, eu estava estudando. Então, a gente, enfim, para entrar no mercado de trabalho, posterga uma gravidez, come pior, se comporta pior, bebe dorme mais. mal. E aí são os fatores, né, sociais e ambientais do câncer de mama. E tem os fatores genéticos, né? Aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente não conhece. Porque quando a paciente tem câncer de mama, ela pensa, mas eu não tenho ninguém na minha família com câncer de mama. Mas a gente sabe hoje que 5% dos cânceres de mama são hereditários, né? Vem daquelas que têm pessoas com câncer de mama na família. O que seria um percentual muito pouco exatamente, do quadro 95% geral. Não vai encontrar ninguém, né? Putz. Não vai encontrar ninguém. Dos genes conhecidos, tá? Porque a gente está falando aqui dos genes que já são conhecidos por isso, mas tem aqueles que a gente ainda não descobriu, né? Então, 95% você não vai encontrar ninguém na família. Então é isso. E hoje também a mulher está vivendo mais, né? Quanto mais velha, maior o risco para o câncer de mama. E a gente está vivendo mais e fazendo mais diagnóstico, né? Porque é muito comum, às vezes eu pergunto para paciente, tem alguém com câncer de mama na sua família? Eu tive minha tia que tirou a mama, mas não sabe o que era. Pode ter sido um câncer, ela morreu, não sabe nem do que era. Então a gente faz mais diagnóstico e está vivendo mais também, né? Uma coisa boa é essa longevidade que mudou, né? As mulheres, os homens também, estão jovens mais tempo, né? Envelhecem, demora mais um pouquinho, mas as consequências dessa longevidade, dessa questão de ter mais faixa etária, mais rodagem, falando de rodagem aqui, vamos comparar um carro, quanto mais velho, mais problemas, e aí vai precisar do especialista. E a ginecologia, doutora, atende o que tanto, apesar da obviedade do nome? Olha, é uma especialidade
multifacetada, com múltiplas opções, né? Então, tem os ginecologistas que vão mais para imagem, outros que fazem ginecologia obstetrícia mais a questão de feto, alto risco materno, e a ginecologia propriamente dita, que é o cuidado do sistema reprodutor feminino, né? Então, a gente atende aí desde sangramentos, corrimentos, preventivo. Então, e eu costumo dizer que a ginecologia é a especialidade que as pessoas às vezes não sabem para que serve o preventivo, mas ela vai lá fazer. Ela vai lá fazer todo ano. E aí é uma oportunidade, eu sempre tive isso comigo, de a gente ser também um clínico da paciente, porque ela não, às vezes não vai em outro especialista, né, todo ano, mas no ginecologista a gente vai. Então é a oportunidade da gente também avaliar outros exames, outras demandas. Eu, por exemplo, já dei diagnóstico de leucemia, que a paciente começou numa consulta ginecológica, tudo porque a gente começa a aprofundar mais. Então, apesar de cuidar do trato reprodutor, né, feminino, eu considero que a gente tem aí uma oportunidade também de triar a paciente para outras doenças. E hoje eu atuo também, né, eu comecei a trabalhar com isso em 2019, e hoje eu entrei mais de cabeça, né, na ginecologia regenerativa, que além de cuidar da parte funcional, né? Então, as pacientes que precisam fazer o períneo, que tem hipertrofia dos pequenos lábios, enfim, de coisas que realmente vão trazer prejuízos orgânicos, né, para elas funcionais, a parte estética, né? Então, porque é o que eu falo, são tratamentos que a gente só sabe que precisa quando vê que existe. Uai, podia ficar mais bonito, podia ficar melhor, e sexo é vida, né? Então, você melhora a autoestima da paciente, então são coisas que ela nem sabia que podia melhorar, né? E que a estética íntima devolve isso para ela. Então, tratamentos com laser, com clareadores, cirurgias íntimas, né, que eu tenho realizado muito. Então, a gente consegue dar para a paciente um conforto, realmente devolver a autoestima dela. Então, eu acho que a ginecologia é o meu xodó, né? E é uma especialidade apaixonante, porque tem muita coisa para a gente fazer. Bora falar um pouquinho mais dessa área, que eu me interessei bastante, porque eu ainda sou da geração, doutora, né? Olha só, já estou ficando velhinho, que quando falava, a primeira coisa que surgiu no nosso radar, né, eu ainda jovenzinho, era a história do períneo. A mulher foi lá reconstituir a virgindade, né? Era essa a parada, até porque ninguém entendia, né, nada disso, né? A mulher perdeu a virgindade, naquela época isso era algo assim, né? Era um tabu, ou a pessoa teve um problema de gravidez mesmo ali. E aí eu vou usar um termo muito chulo aqui, doutora, e a senhora vai me perdoar pela expressão. A mulher ficou frouxa e tal, enfim. Vamos explicar isso melhor, né, desse termo ginecologia regenerativa, como ela atua nesse sentido, até para muito além da estética, que já é uma coisa da vaidade, está tudo certo, maravilhoso que as pessoas tenham isso também, porque é uma questão de autoestima, mas vamos para esse lado da saúde, doutora. Para que serve isso? Essa cirurgia de períneo, né, acaba que a gente engloba muitas coisas que não é uma cirurgia só. Tá? Aquilo não é uma cirurgia só. Então, a gente pode fazer perineoplastia para reconstituir o assoalho pélvico, então que a bexiga às vezes sai ali pela vagina, o reto, às vezes caso até do útero mesmo está prolapsado, a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco maior, né, com a esterectomia, mas o períneo, né, a gente consegue sim melhorar ali a musculatura, tirar o excesso de mucosa, corrigir incontinência urinária, então aquela paciente que pelas gravidezes, pelo próprio envelhecimento, né, que começa a ter uma frouxidão, isso pode interferir, imagina uma mulher jovem tossindo e fazendo xixi. Então, são coisas que mexem até com a dignidade da gente, né? Então, tudo isso a gente consegue resolver, né? A maioria dessas coisas com a cirurgia. Então, né? Esse termo frouxidão existe. Existe, né? existe. Não existe, é até uma forma da gente se comunicar com a paciente. Por uma questão literal, né, doutora? Sim. Houve ali um alargamento e tal, né? Enfim. Acontece. Tudo fica flácido com o tempo, com a gravidez, enfim. E esses termos, eles são válidos. Quando a paciente chega para reclamar, doutora, não sei o que... E eu vejo que ela busca palavras, eu falo assim, eu quero que você fale do jeito que você sabe falar. Putz. Eu vou entender. Eu não nasci médica, né? Né? Mas nasceu mulher, né, doutora? Mas nasci mulher, tem vó, tem mãe, né? Entende isso. Exatamente. Então eu falei, fala do jeito que você souber falar. E é exatamente isso. Tá frouxa, tá larga, o marido tá reclamando, mas eu sempre falo assim, por que a mulher tem que fazer uma cirurgia íntima ou fazer uma cirurgia... Porque se ela quiser,
Tá? Então, eu já tive paciente, por exemplo, que foi me procurar, por que você quer fazer? Para salvar o casamento, né? Quando você vai... E, na verdade, ela não sentia nada, ela não reclamava de nada, ela não tinha problema nenhum. A reclamação era do cara. E às vezes nem era, talvez era uma tentativa dela de um resgate. Então, a gente tem que também ter esse cuidado pra gente não pegar um momento de fragilidade da paciente e aí, ao invés de ela ter um problema, ela passa a ter dois, né? Que é uma questão social dela. Sim. E que ela associa talvez uma cirurgia que ela não precisava ou que ela não quer fazer, né? E não também a resposta, né? Então, nem tudo que o paciente quer também, a gente consegue, ou pode entregar. Porque a gente tem que fazer esse filtro. Claro, não cabe a mim determinar a necessidade, né? Então, se a paciente chega reclamando, eu sempre vou escutar. Sempre, sempre, sempre. Mas é óbvio que a gente vai tentar também entender aquele momento. Se é alguma coisa que ela queria, se é para agradar outra pessoa. Né? Essa pergunta está lá na sua entrevista, né? Por quê? Para quê? Para quem? Né? Para quem? Né? Olha isso. Não é proibido ela querer agradar o marido, isso é lícito, é válido, né? Acho, mas que não seja esse o único motivo, né? Mas querendo fazer, tem muita coisa pra gente fazer, muita coisa legal. E eu acho que é uma coisa que evolui muito cada dia mais. Então, eu tenho um aparelho de laser e aí as pacientes perguntam, que aparelho, que tratamento que você faz? Eu falo assim, aqueles mesmos que a gente faz pro rosto, agora tem pra pepeca também. Muito bom. Doutora, você falou que tem muitas coisas legais, já a gente entra nisso aí de novo, mas existe aquela história mesmo, eu já entrevistei no rádio, né, uma amiga muito querida que ela é da área do sex shop, né? Existe exercício para isso? Para melhorar? Existe o pompoarismo, os exercícios pélvicos, né, que fica muito a cargo das fisioterapeutas, né, pélvicas que são especialistas, né, nessa área, mas existem exercícios e muitas vezes é o tratamento inicial, né, então você tem uma paciente com incontinência urinária que pretende engravidar de novo. Se ele vai fazer uma cirurgia nela naquele momento, porque no ano que vem ela tá grávida de novo e todo aquele fator de risco, tudo aquilo vai recomeçar. Então, às vezes, se associa um laser vaginal com exercícios pélvicos, né? E tem boa resposta, tá? Tanto pra musculatura vaginal, né? Pro treinamento ali daquela musculatura, dos anéisinhos, enfim. Quem já leu sobre esses cursinhos sabe do que eu tô falando. E também para melhora da musculatura, para incontinência, enfim, uma série de coisas. Ou seja, é músculo ali, né, doutora? É músculo, mucosa, é nervo, tudo tem ali. Então, se tem músculo, se tem nervo, é treinável. É treinável. Nem tudo a gente consegue resolver com exercício. Daí vem as indicações cirúrgicas, né? Mas muita coisa consegue sim. Doutora, eu vou entrar aqui em outros assuntos. Eu estou todo envergonhado aqui para entrar nesse assunto. Eu sempre falo, tudo que você imaginar, eu já escutei. Posso ficar tranquilo, né, doutora, com relação a isso. Mas eu estou aqui no papel do curioso, estou no papel da audiência aqui, né, para a gente esclarecer. Vamos lá, doutor, o tal do ponto G. Existe, doutor, ou é lenda, é mito? Olha, tem quem fala que exista, tem quem fala que não exista, né? Tem até algumas técnicas que fazem ampliação desse ponto G, com algum, enfim, mas não, nada validado, né, pela FEBRASGO, que é a Associação de Ginecologia e Obstetrícia, mas algumas pessoas dizem que sim, outras falam que é uma extensão do clitóris, né, porque o clitóris não é só aquele pontinho que a gente vê, e tem todo um enraizamento ali para trás da vagina, né, mas para os que acreditam que existe, ele fica um pouquinho ali na parede anterior da vagina, né, uns 2, 3 centímetros, até 4 centímetros para cima da parede vaginal. Vamos lá, né, doutora, já que eu toquei nesse assunto, e isso passa, logicamente, pela intimidade, dentro de 4 paredes, lá no relacionamento, né, de verdade, com carinho, amor, sentimento envolvido, diálogo, conversa, DR, funciona para as pessoas se entenderem nesse sentido? Porque eu vejo que às vezes há muita dificuldade das pessoas se abrirem, dizer, olha, eu gosto assim, eu quero assim eu me sinto melhor, assim eu atinjo o prazer. Recomenda-se, há formas dessa comunicação fluir? Sim, eu acho que você tem que falar enquanto está te incomodando para não falar quando aquilo já vem insuportável, né? Porque tudo que você deixa para falar no momento de briga, no momento que você já não tá mais afim daquele relacionamento, eu acho que é sempre dito de uma forma pior, né? Que você pode talvez falar alguma coisa que machuque o outro.
Encarregado ali de outros sentimentos negativos, inclusive Exatamente. raiva, rancor, ressentimento, e aí essas coisas acabam, em vez de palavras, jogam pedras, ferem, machucam. E o sexo, ele vai unir o casal, né? Ou afastar também. Sim. Então, dizer o que gosta, o que não gosta, tudo ali dentro de um respeito, no tempo do outro também, né? Saber respeitar ali o tempo de cada um. Mas eu acho válido, sim, porque, enfim, não tem como adivinhar, né? E homem e mulher têm naturezas muito diferentes, né? Então, o homem, você falou pra ele que não vai ficar, você vai saber melhor do que eu, não vai ficar divagando. Ela me falou isso porque, na verdade, ela tá pensando naquilo outro. O homem não é assim, né? Então, se a mulher não falar, talvez se ela não sinalizar, ele não vai saber. Aquela história, né, que hoje, inclusive, está muito em debate do não é sim, o sim é não. Antigamente, o homem tinha muito essa história. A mulher está dizendo não, mas ela está querendo que sim, né? Era para valorizar e tal, para não se tornar tão fácil, ou seja, aquela mulher difícil. Isso não serve para comunicação. Não é não e sim é sim. Especialmente com pessoas que você acabou de conhecer, né? Meu corpo, minhas regras. Perfeito, né, doutor? Não é não, sim é sim. O sexo nesse outro campo, ele tem que estar rodeado de cuidados e não apenas com o outro, respeito ao outro, mas respeito a si mesmo, porque você pode responder por isso. Há leis hoje, há uma preocupação com relação a isso. É claro que eu sempre brinco assim que paquera hoje ficou mais difícil, né? Porque... eu entendo também que há alguns excessos, não no sentido do respeito, tá? Mas assim, parece assim, não foi com a tua cara, virou assédio. Não pode levar por esse lado, né? Mas também não culpar a vítima, né? Esses dias eu vi uma pessoa muito querida falando de um caso de uma pessoa famosa que foi presa por estupro, tá muito, né, na mídia isso. E eu ouvi de uma mulher. Mas essa mulher também, né? As roupas que usa, eu olhei e falei, quê? Ela podia estar pelada. Ela podia estar pelada se ela quisesse. Não que eu concorde, ou que eu acho que ela devesse. Não que eu vá andar assim. Mas ela poderia... porque sabe como é que é homem, né? Eu falei, não sei. Tem tanta coisa... Como é que é homem? Falei, tem tanta coisa que eu quero que eu não posso ter. Não é? Não é? Então você tá falando de um cachorro, de um bicho que viu o outro e não... Então a gente tá não falando sabe discernir? A gente tá falando de seres racionais, que tem que se controlar, que tem que saber que pode e o que não pode. Então ninguém tem direito de tocar no corpo de outra pessoa, ninguém tem direito de agredir, de violar aquele espaço que é do corpo da pessoa, né? E a culpa nunca vai ser da vítima. Nunca vai ser da vítima. E isso começa muito por educação sexual dentro de casa. Né? Quando a gente começa a orientar nossas meninas, né? Que isso aqui pode, isso aqui não pode, ninguém pode tocar de uma forma que te incomode, ninguém pode encostar em você, ou isso não é permitido, né? Porque as coisas acontecem onde a gente menos imagina, né? Então tudo começa com a educação sexual, e isso é em casa. E quando você fala, às vezes acontece onde menos imagina, também é em casa. Também é né? em casa. Às vezes, quase sempre. Eu não tenho estatística para dizer isso, mas muitos casos estão ali envolvidos pessoas da alta confiança da criança e da família. E isso é pior, porque deixa um trauma para muito além do físico, né, doutora? Até porque inimigo não tem acesso à criança, né? Quem tem é o amigo mesmo. Não é? Então... Um amigo, um parente. Exatamente. Então, quando a gente vai explicar, eu sempre, assim, é uma questão pessoal minha, né? Quando eu orientar minhas filhas, eu falava, filha, você não pode entrar no carro de ninguém, ir com ninguém. E eu começava a citar nome de pessoas conhecidas, né? Ir com o tio fulano, ir com o tio fulano. Porque senão ela pode ter percepção que é com quem ela não conhece. Não, é com ninguém. Eu não quero criar nela um sentimento de apavoramento, né? Das minhas filhas, de pavor, de nada disso. Mas as coisas existem, infelizmente. Infelizmente. Os tempos são outros, né? São outros. E vou te falar, como mulher, assim, né? Já passei por situações de assédio, de coisas que eu olho pra trás e falei, gente, como é que isso era permitido? Né? De eu estar andando na rua, vir um coleguinha de bicicleta passar a mão. E aí eu tava assim, eu falava assim, gente, eu vou falar com quem sobre isso? Então, acho que isso que mudou. Hoje, a mulher é ouvida. Então, se hoje isso acontecer e ela for em algum lugar e falar, ela vai ser ouvida. Mas eu, naquela idade, eu falei, ninguém vai acreditar em mim. E, de fato, não ia. Que bom que a gente entrou nesse assunto aqui, né, doutora? Porque eu trago aqui a doutora Maria Helena para a gente falar de um assunto profissional e com isso a gente ter aqui o máximo de ideia de quem se procurar numa questão de saúde e a gente entra numa questão comportamental / saúde, porque um estupro, um assédio, uma agressão, ele afeta a saúde. O psicológico de quem é a vítima fica abalado e isso vai desenvolver outras patologias, né, doutora? Que estão para muito além da ginecologia. Vai precisar de um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, porque você foi tocado de um modo inadequado, né, doutora? E às vezes são coisas que a paciente nem sabe que ela carrega.
Então, eu já, por exemplo, atendi no consultório pacientes com algum determinado transtorno, e aí quando a gente vai investigando, tinha toda uma questão de abuso na infância, e tinha toda uma relação com aquilo que ela tinha, e a pessoa às vezes não associa, né? Aquela dificuldade de se relacionar, ou relacionamentos errados, ou uma dependência, não relaciona àquilo que viveu. Essa dificuldade, doutora, ela vai incidir, por exemplo, vou usar aqui também um termo bem simples, né, para a gente entender. Lá na lubrificação da mulher, essa mulher teve um problema lá na infância, na adolescência, né, com alguém que era da absoluta confiança dela, ou um homem, e agora ela tem dificuldade de se relacionar com o homem, e essa dificuldade o corpo dela vai se expressar? Vai, porque se ela fez a associação do sexo a uma coisa ruim, e aquilo vai ficar na cabeça dela, de alguma forma martelando, mesmo que de forma ali não tão explícita, né? Ela não vai talvez ficar pensando, meu Deus, eu tô assim por causa daquele abuso. Mas ela fez aquela associação em algum momento da vida dela com uma coisa ruim, né? E isso pode interferir, não só na lubrificação, como na finalização de uma relação sexual, no orgasmo, em querer conviver, né, em querer ter um marido, um namorado, em querer se relacionar, né, porque ela associa com coisas realmente muito ruins, né. Perfeito. Vou voltar um pouquinho nessa questão da educação das crianças, doutora. Eu lembro que a minha filha, ela era muito novinha, e a primeira literatura que eu dei para eles, para o meu filho e para minha filha, foram as revistinhas do Maurício de Souza, Mônica, Cebolinha, Cascão, enfim. E aí um dia eu trago um livrinho para minha filha sobre esses assuntos de relacionamento íntimo. E ela era muito criança e ela chorou. Ela foi ler, já sabia ler, e ela ficou abismada com aquilo, né? E eu falei, caramba, puxa, introduzi algo aqui na vida da minha filha que não era o momento. Quando é o momento, doutora, de se falar sobre isso com as crianças que podem estar sujeitas, e por serem vulneráveis, precisam entender qual é a linguagem, qual a faixa etária que se deve falar sobre isso com os filhos? Eu acho que a gente não tem que erotizar as crianças e nem dar para elas informação maior do que o que ela consegue compreender, né? Então, por exemplo, quando eu tenho duas filhas, né? Eu tenho uma de 9 e uma que vai fazer 4 anos. Para de 4 anos, o que eu explico para ela? Que ninguém pode encostar nela de uma forma que ela não queira, que não gosta, se alguém encostar tem que contar para a mamãe, não sei o quê. E foi a mesma forma que eu falei com a minha filha menor, com a minha filha maior. Hoje, como ela tá maiorzinha, né, ela ainda não me fez essas perguntas. Outro dia ela me perguntou o que o papai tinha. E sem rodeios, falei, papai tem um pênis. E saí andando, porque, gente, por mais que seja ginecologista, também sou mãe, né? Eu falei, o que eu vou responder? Eu falei, papai tem um pênis. E foi só o que ela me perguntou, e era só o que ela queria saber. Ela não quer saber mais do que isso. Ela não quer saber mais. Quando ela quiser saber mais, eu vou falar. Mas assim, a gente não precisa contar como é uma relação sexual para orientar a criança sobre como se proteger. Né? Então, sobre um toque desconfortável, sobre um chamamento malicioso, entrar num quarto, num ambiente, sentar no colo. Então, são coisas que a gente não precisa, às vezes, entrar em como é uma relação sexual, né? Perfeito. Então, a cada fase, ela vai ter uma capacidade de entendimento, uma necessidade, e o que eu sempre falo, nunca dar mais do que o que a criança está pedindo. Porque ela vai sinalizar. Perfeito. No dia que ela te perguntar, como é que eu nascia? Como é que eu fui parar na barriga da mamãe? Aí essa é a hora. E tá até lá. Porque hoje tem uma tendência, né? Eu vejo a querer sexualizar a criança. E nosso ambiente é muito sexualizado, né? Eu fico olhando as músicas, minha filha nem sabe o que é senta. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu tento tirar daquilo ali sem dar muita ênfase por que eu tô tirando pra não despertar a curiosidade. Mas infelizmente são coisas que fogem até o nosso controle. Porque ela tá assistindo um desenho infantil, o vídeo seguinte é uma música dessa. Então ela não sabe nem o que significa, mas tá ali, né? Então elas já são erotizadas demais, né? Então cabe a gente, na medida do possível, filtrar um pouco e dar o que ela tá pedindo. E essa erotização, ela vai criando uma simplificação, uma vulgarização disso, que quando a pessoa se torna a vítima disso, ela nem percebe, porque ela está tão acostumada a ver, assim como a violência, por exemplo, dos filmes, filme de bang bang, karatê, os Velozes e Furiosos, né, que se glamoriza o crime, a gente vai se acostumando com isso. Daqui a pouco as ruas viram uma tela, um palco, já vi esse filme, isso é comum, as notícias, os programas Mundo Cão, todo respeito aos meus colegas jornalistas que utilizam esse gênero de jornalismo, mas é muito ruim, a gente se acostuma
acostumar com a violência, a gente se acostumar com a erotização, isso vai criando uma vala comum e quando a gente percebe, já está dentro dela, né, doutora? As escolas hoje, com essa ideologia toda impregnada aí de querer antecipar as fases das coisas, é terrível. A gente não pode criar um muro, né, dos nossos filhos com o mundo, né, porque, enfim, o mundo está aí e coisas que na minha infância não eram comuns, hoje enfim. Mas também eu não quero apressar as coisas, né? Acho que não tem essa necessidade. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E nada, nem a opressão, nada que acontece vem de repente, né? Então, alguns direitos, alguns pensamentos, alguns comportamentos, eles vão sendo introduzidos devagar mesmo. Né? E quando você viver, a sua vida está inundada daquilo. Então não se trata de criar um mundo, um muro, né, entre a criança da gente e o mundo, mas realmente proteger, né, de abusos, né? Então falar de sexo em casa, falar de orientar sobre como se proteger, né? Não necessariamente precisa passar por eu mostrar um vídeo para minha filha que vai, né, com uma cena explícita, não tem que passar por isso, não é normal. Né? Não se faz seminário, workshop em casa disso, né, doutor? Não vejo essa necessidade. Essa educação, ela tem que ser baseada no respeito, no sentimento, inclusive a quem está recebendo a informação. E também as crianças hoje, assim, eu já tive casos de meninas que eram obrigadas a ver os adultos tendo relação sexual, né? O relato de quem pegou a criança para cuidar. Já tive meninas de 13 anos, por exemplo, com um comportamento sexualizado muito, muito aguçado. Então, uma pessoa me procurou, né? Para queixar que a filha estava se masturbando demais, 13 anos. E aí a conversa começou assim, depois que ela me contou tudo que a menina fazia, a menina saiu, né? E aí eu fui conversar com a mãe, eu falei assim, vem cá, se fosse o seu filho, o seu menino de 13 anos, a gente estaria tendo essa conversa? Né? No caso do menino seria normal, seria bacana. Não estaria, eu falei, não estaria. Não estaria. Não estaria tendo. Então, não é que você vai impedir uma adolescente, que a pessoa quando fecha a porta, ela tem a privacidade dela fazer o que ela quiser. Mas aí depois, entrevistando melhor a vida dessa menina, ela foi exposta. É claro que eu não estou aqui para discutir se ela está à idade ou não, enfim, a necessidade do corpo dela que vai ditar, e as necessidades que o menino tem, uma menina também vai ter, né? Mas realmente estava assim, vendo com a mãe, a ponto da mãe perceber, estava um negócio meio aflorado. Não somente pela masturbação, mas pelo vício em pornografia. Assistindo pornografia demais, né? Tudo muito... Com 13 anos. Tudo muito precocemente. Putz. Então, assim, o meu susto não é por ser uma menina, é pela quantidade de informação. A mãe tinha razão. A mãe tinha razão. Mas assim, só que a razão pelos motivos errados, né? Porque ela não foi ali... relatar a quantidade de informação que a filha dela estava tendo. Ela foi queixar do final das contas, que era masturbação excessiva. Mas aquilo ali só aconteceu devido a todo um cenário. Meio, né? De todo um cenário, né? E realmente, é uma coisa que o menino de 13 anos, a gente estaria tendo essa conversa? Provavelmente não, porque o homem tudo é permitido, né? E as meninas, a gente acaba tolindo um pouco. Né? Mas realmente, esse era um caso que ela estava tendo muito acesso à pornografia de todos os lados. E aí você vai ter um desajuste. E coisas que talvez a família nem perceba, né? Doutora, pornografia. A senhora entrou um pouquinho nesse assunto aí, para contar aqui um caso. Maridos, homens, né, numa idade avançada, de adulto mesmo, de repente viciados em pornografia. Na televisão, na internet. Isso começou, doutora, lá na Bandeirantes, quando passava o Emanuele, de madrugada. Os meninos falavam tudo até tarde para assistir. Né? Entrava a música lá, aquela música francesa, gente, e tal. Né? Só que hoje está na mão. A gente começou, doutora, falando aqui dos homens, a gente começou com a Playboy, depois a gente veio para a Sex era mais explícita e tal, né? Essa coisa toda. E aí vira, né, um vício. Existe isso, essa história de vício em pornografia? Sim, existe, total. Que tem que tratar. E que destrói relacionamentos. Porque às vezes a pessoa está mais interessada no pornô do que na mulher que está em casa, né? E doutora, e isso vai interferir, né? Lógico, já está dizendo, está mais interessado lá no pornô do que na mulher que está em casa. Isso vai interferir, vou usar aqui um termo, né, na performance da relação com a mulher dele e vice-versa? Olha, existe de tudo, né? Então, tudo que é consumido em excesso vai fazer mal,
né? Então, não estou aqui para falar sobre a questão do consumo da pornografia, se deve, se não deve, enfim, né? O que a gente pensa, às vezes... mas tudo que é feito em excesso é demais, né? Quem é que nunca recebeu um videozinho de WhatsApp? Quem é que nunca, né? Só que assim, é um direito da pessoa fazer, é um direito do outro consumir. Mas se está em excesso e pode sim interferir na vida do casal, e se tiver, buscar tratamento, tá? Porque é um vício como outro qualquer. Porque libera no cérebro substâncias de compensação. Esse é o ponto, de compensação. Doutora? Não é porque o camarada se viciou por questões espirituais, religiosas, é a química do corpo que vai responder por isso. É a química do corpo que responde por isso. Não é química só da cabeça de baixo, de cima também. Porque são liberadas substâncias, né, de compensação, de prazer, que vai fazer a pessoa buscar mais e mais e mais e mais, e isso é o vício, né? Caramba, hein, doutora? Isso é o vício. E mulher, doutora, é mais difícil? Eu imagino que é mais difícil de querer essas coisas, né? É mais homem, eu acho, que se vicia nisso. É que homem fala mais, né? Né, doutora? Tá. É que eu me falo mais, mas mulher também consome, mas é que eu me falo mais. Mas é claro que o consumo é muito menor, né? Até pela natureza da mulher, acho que até por ser tolhida a vida toda, né? De que não pode, que é feio, de que, né, é proibido. Então a mulher tem menos acesso e menos interesse acaba, né? Por isso. O homem ele é sempre estimulado desde muito cedo, né, a buscar, né? Eu sou ainda da época, né, que se falava assim, né? Cuida das tuas cabritas que o meu cabrito tá solto. O homem podia tudo, a moça tinha que ter todo o cuidado da família, e em nome disso veio se tolhendo as mulheres, porque os homens podiam chegar junto na menina, mas a menina não podia ser fácil, né? Em nome de uma moral, dos bons costumes, enfim. A gente tinha muito isso está mudando, ainda bem. Doutora, aliás, a pergunta há mastologia e ginecologia para crianças, ou a partir de que idade começa a se ter necessidade desses acompanhamentos médicos? A criança, sempre que tem queixa, né, alguma queixa ginecológica, sugiro levar, né, eu atendo crianças. E a adolescente, eu gosto sempre assim, quando ela começar a apresentar os sinais de puberdade, quando menstruar, porque é uma fase de muito desenvolvimento, eu sempre brinco assim que as meninas engostosam demais. E às vezes não, o cérebro não acompanha, né? Até por questão biológica, o lobo frontal não está totalmente finalizado, então é questão mesmo do juízo, da formação, de tudo. Então às vezes é interessante porque são conversas que a gente pode ter no consultório, que é difícil para a mãe ter em casa, né? Então, às vezes, eu pergunto pra menina, eu sempre começo com a pergunta assim, você sabe para que serve a menstruação? Aí eu começo explicando, né? Que aí é um sinal da natureza que a partir daquele momento ela é uma mulher fértil. E que ela pode engravidar, né? E que socialmente, né? Talvez não seja, biologicamente, socialmente não é a melhor coisa, mas que pode acontecer. Né? Então, é a oportunidade que a gente tem. E masto realmente se tiver queixa, né? E de rotina, né? O exame da mama faz parte do exame ginecológico, então sempre que a mulher vai fazer preventivo, faz parte do preventivo examinar as mamas, mas a partir dos 40 anos, mamografia anual. Parece-me que o tempo também neste sentido, doutora, acabou de algum modo apressando algumas coisas. Acho que cada vez mais cedo as meninas estão ficando mais maduras, né? Mais madura não, estão começando a entrar nessa fase mais cedo, acho que do que antes. Antes as meninas brincavam de boneca até certo ponto, tem até uma música do Luiz Gonzaga que fala disso, né? Quando a menina esquece da boneca, é sinal que o amor chegou no coração, né? Mas a gente vê isso cada vez mais cedo. Não sei se a mídia contribuiu com isso, esse acesso a essa enxurrada de informação apressou isso tudo. O que a senhora tem disso de informação? Existem alguns fatores, tá? Um deles é a alimentação, né? Hoje a gente consome muita comida com hormônio, com tudo, né? A gente está num país tropical de muita incidência solar, e a luz solar tem alguns, né, que mostram esse aceleramento, né? E estímulo, né? A gente tem muito estímulo visual, estímulo para tudo, e isso também interfere. Então, são alguns fatores realmente que têm mostrado uma diminuição nessa idade de início da puberdade. Olha isso aí, doutora. E é preciso, né, estar tudo muito atento para isso, porque há tratamentos, há terapias para isso, enfim, e aqui que entra, né, a doutora Maria Helena, com quem nós estamos conversando sobre isso. Doutora, eu vou entrar de novo aqui um pouquinho nessa história da ginecologia regenerativa.
mais do ponto de vista da saúde mesmo, né? Há pessoas, né? Tem gente que pensa assim, todo mundo é igual, as mulheres são iguais, né? Enfim, mas não é isso, né, doutora? Tem deformidades ou não, né? Estou perguntando isso, há excessos naturais às vezes ou não. Como é que é isso, doutora? Aqui, quais são os casos que se recebe mais no seu consultório? Eu recebo muito hoje pacientes com queixa de hipertrofia dos pequenos lábios, né? Quando são os pequenos lábios vaginais, eles ficam mais salientes ali, aparecendo pelo grande lábio, hipertrofia de clitóris, hoje até por costume de uso até de anabolizante, né? Então pode ter essa questão. Assim, do mesmo jeito que a gente tem rostos variados, cabelos, a gente tem vulvas variadas, né? E o fato dela não ser talvez tão esteticamente refinada quanto outra, né? Existem as diferenças naturais. Se não está incomodando a paciente, ok, né? Só que se está incomodando, tem indicação. Então, é muito subjetiva essa avaliação. Não cabe a mim, né? Dizer, não, você precisa, você não. É claro, existem excessos, né? Pacientes com dismorfismo da aparência, né? Que ela se vê de uma forma muito alterada, que a gente tem que intervir, né? Mas para mim, a principal indicação é a queixa da paciente. É ela que vai saber o quanto incomoda. Tanto do aspecto funcional, tem relação sexual, o pequeno lábio tá me machucando, ou, né? Quanto do ponto de vista estético mesmo. Olha, eu olho pro espelho e não gosto do que eu vejo, né? Mas é uma avaliação da paciente. E não costuma ser uma cirurgia que eu ofereça no consultório. Perfeito. Então, eu atendo muito mais gente com hipertrofia do que eu opero. Porque se ela chega lá com aquela hipertrofia e ela não se queixa disso, e eu de repente falo, você não acha que tá feio isso aqui? Ela pode falar, mas se ela tá falando, eu devo ter algum defeito. E eu sei que tem gente que faz isso, por isso que eu tô falando. Sim. Porque às vezes você coloca na cabeça da paciente um problema que ela não tem, um negócio que ela não tá sentindo. Agora, as que me procuram e se queixam, eu vou fazer o que eu puder para ajudar a resolver. Doutora, eu lembrei que a senhora falou da moça, da menina, né, com 13 anos, que a mãe reclamou dela estar com muito aflorado, está com excesso, está se masturbando demais. Eu vi um caso anteontem de uma moça que fez uma bariátrica e se viciou em sexo. Essa manchete, eu vou até procurar depois para passar aqui rapidinho para a senhora. Há questões de saúde que interferem nisso, tanto para o mais quanto para o menos? Ou seja, de novo vou usar um outro termo aqui muito comum, tanto para a mulher esfriar na relação quanto para esquentar na relação? Enfim, não vou falar dessa moça especificamente porque eu não conheço o caso. Vou ver mas aqui a já gente pode estar falando, por exemplo, de uma pessoa que trocou um vício por outro. Então, pode ser que ela era viciada em comida, trocou o vício em sexo, né? Então, às vezes, já é um problema que de base é outro, né? E outra, uma pessoa com menos peso, com autoestima, né? Enfim, lá tudo ok, se sentindo bem com o próprio corpo. Então, na verdade, ela pode ter entrado no equilíbrio dela, né? Não é que antes, não é que agora ela quer demais, é que antes ela não queria nada, né? Seja por indisposição física ou porque, enfim, não era prazeroso. Mas tem que avaliar também se não é uma pessoa que trocou um vício por outro, né? Então, vício em comida agora para vício em sexo. Deixa eu ver aqui, doutora, eu não estou achando bem a matéria, mas eu acabei encontrando em cima do assunto que a senhora colocou a questão do peso, né? Que tem interferência nesse sentido. Deixa eu ver aqui a matéria. E uma outra questão também da gente fazer cirurgia íntima é o preenchimento, que a gente pode preencher também a vulva e tirar o excesso de pele de pacientes que fizeram bariátrica. Então emagrece, né? A vulva emagrece também, então fica aquele aspecto mais murcho, e são situações que a gente opera também, né? Para poder, enfim, a pessoa opera a mama, opera o braço, opera a perna e... Por que não, né? Por que não, né? Entendi. Para melhorar, né, doutor? Enfim, né? Bacana. Bom, eu não achei aqui a matéria, mas eu acabei encontrando uma série de tópicos com relação à mudança de comportamento, de atividade depois da bariátrica, doutora. Olha isso, né? Eu tenho, por exemplo, num caso de família, de um cunhado meu que após fazer a bariátrica, ele se viciou em bebida alcoólica. Né? Já tomava, logicamente, mas isso se exacerbou de uma maneira extraordinária, tanto que acabou perdendo a vida por conta disso. Se viciou de tal maneira que acabou tendo que ir para uma clínica 2, 3 vezes, na terceira não resistiu e morreu por conta disso. Não vou dizer que foi por conta da bariátrica, algo ali no meio do caminho
mudou o comportamento e acabou dessa Tem que forma. tratar a cabeça também, né? Porque, entenda, é uma pessoa que tinha um comportamento com a comida que não era normal. E, de repente, você cortou aquilo ali, acabou. Por isso que antes de fazer bariátrica, a pessoa passa para uma série de especialistas, né? Ela não vai lá fazer. Claro, não é a minha especialidade, tá? Sim, Então, sim. existem pessoas que vão falar disso com muito mais propriedade do que eu, mas dentro da minha humilde limitação, você tirou da pessoa algo que ela tinha uma relação completamente deturpada. Então, se não trabalhar a cabeça, pode ser que ela canalize essa energia para outra coisa. Bebida, sexo, enfim. Substitua, né, doutora? Exatamente. Isso por algo que vai aparecer dali para frente no radar e achar que aquilo ali é o problema. Na realidade, a pessoa já tinha um problema. Já tinha um problema. Né? Ela só era em coisas diferentes da vida, né? Às vezes aceitáveis, né? O cara é viciado em comida, ninguém liga. Agora o cara é viciado em maconha, em cocaína, aí já se discute o assunto, né? Então é esse tipo de coisa que precisa resolver. Doutora, o homem, ele, em se tratando de sexo, ele é sempre ele pensa muito assim, poxa, eu tenho que ter um estímulo, eu tenho que ter uma ereção, já a mulher está sempre pronta. Vamos aqui construir ou desconstruir esse mito, doutora, se é que é mito. É porque é o seguinte, o brinquedo do homem é de armar, da mulher é de abrir. Então é muito mais fácil, né, para a mulher sem vontade ter uma relação sexual, né? E o homem também tem mais testosterona, a questão hormonal, né? A gente cicla, né? Então a gente vai ter ali o período do início até a ovulação, onde é o pico de testosterona da mulher, onde ela tá mais disponível para o sexo até, e depois isso decai um pouco, e aí a gente começa a ficar mais chorosa, comer doce, aí o período pré-menstrual. A gente cicla muito. É claro que nós somos seres sociais, e ao contrário dos animais que só fazem sexo para procriação, a maioria deles, a gente faz sexo recreativo, né? Então, óbvio que não vai ser só no período da ovulação, mas é uma fase que a gente está mais aflorada. O homem não, ele não cicla, ele tem testosterona ali bombando o ano inteiro, o mês inteiro, né, o tempo todo. Então, o pensamento... Até que tempo, doutor, ele está bombando o tempo inteiro? Aí depende do quanto ele vai se cuidar também, né? É para tá bastante tempo. E a mulher, quando a gente entra na menopausa, a gente, infelizmente, a natureza faz isso com a gente, né? Questões hormonais, a mulher às vezes cai um pouquinho ali a libido, o interesse, mas que também são coisas tratáveis com reposição hormonal, tá? Para quem pode fazer uso do hormônio, e a maioria das mulheres pode fazer, então tratável com reposição. Santa modernidade, né, doutora? Santa modernidade. Tecnologia, descoberta, ciência. Né? Hoje é possível fazer essas reposições, né, através de especialistas, consulta séria, detectando o problema e fazendo. Você falou tudo, consulta séria. Não é essas reposições loucas que as pessoas começam a fazer. Porque eu sempre digo o seguinte, hoje entrou muito na moda a gente ficar dando para o paciente substâncias que vão provocar nele uma certa reação. Então, por exemplo, se eu te der testosterona, você vai ficar vigoroso. E quando você quer castrar um cachorro, o que você faz? Você corta o testículo dele, você tira a testosterona. E o contrário é verdadeiro. Se você der, você transforma um poodle no pitbull. E o que acontece? Quando você oferta isso, eu não estou falando só da testosterona, estou falando de outras substâncias também. Mas hoje em dia, muito mais a testosterona. Quando você oferta isso para o paciente, ele vai ter, inevitavelmente, esse vigor. E aí, o que ele vai dizer? É disso que eu sempre precisei. Só que ele não tratou o que tinha de base. Quero dormir direito, se alimentar bem, fazer outras coisas que ele tinha que ter feito. Então, ele pulou vários degraus e correu para o que é mais fácil. Então, só que ele não vai tomar isso sozinho na maioria das vezes, ele encontra alguém que embarca. E eu acredito hoje, com essa disseminação das escolas, né, que tem esse tipo de protocolo, essas condutas, as pessoas vão buscar, né, os profissionais vão buscar, às vezes sem muita hora de voo, né, e saem desses encontros muito embebidos, né, sem achar que está fazendo mal para o paciente. Ele está realmente embebido desse vou fazer, e acredita que realmente está. Porque quando você está um pouquinho menos jovem, você acaba, às vezes, tendo um pouquinho daquele discernimento, assim, de isso aqui é propaganda, isso aqui é fisiologia, isso aqui é para vender remédio. Só que, às vezes, se você não tiver um pouquinho esse feeling,
você sai realmente embebido por essa lavagem cerebral. E acontecem essas prescrições doidas, né? Por exemplo, eu já peguei paciente sangrando com os problemas de saúde que ela estava tomando 2 estimulantes, né? Derivados de anfetamina, mais uma injeção para emagrecer, mais não sei o quê, mais... Então, às vezes, você vai num consultório, vai num lugar fazer protocolos que o paciente não sabe o que está tomando. Bota assim, soro pra tal coisa, soro pra diabetes, soro pra tireoide, soro pra não sei o quê. E a paciente não sabe o que tá tomando. Então, eu já peguei paciente, por exemplo, ela foi... o que você acha desse exame aqui? Eu olhei, tudo normal, tireoide normal. Aí eu vi na prescrição dela, soro de tireoide. Eu falei, tá, mas o que tem nesse soro? Não sei. Falei, olha, é tanta certeza que isso aqui não vai te fazer bem, que nem mal tem perigo de fazer, porque o seu exame tá normal. Né? Então, dando substâncias que não vão fazer muitas vezes bem, mas se não fizer mal já está no lucro, e outras que realmente vão fazer mal. E vai contra o primeiro princípio da medicina, que é não causar dano. Né? Então, a gente tem que realmente, com muita responsabilidade. E não é culpa do paciente. Porque ele vai procurar, né? Que é a solução, né? E nem tô dizendo aqui, gente, que fulano tá errado ou tá certo, né? Enfim, nada torna ninguém melhor do que ninguém. São formas diferentes de trabalhar. Só que a opinião não é ciência. Então, se não estiver lá descrito na sociedade, se tiver dúvida sobre se um tratamento não, vai lá na Sociedade Brasileira de Ginecologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Ministério da Saúde, tá lá escrito. Tem embasamento, tem estudo científico, mas nesse estudo enviesado que pega 5 pessoas para estudar e dá o resultado que você quer, não. Coisas realmente com número expressivo de pessoas que foi profundamente estudado. Tem validade? Não tem, então se não tem opinião. A estatística e a pesquisa dizem que se o número é mínimo, desconfie. Se o número é médio, é questionável. Se o número é máximo, acredite. Porque foi testado e comprovado que tem um efeito, né, doutora? Então, esse é o ponto. Vai lá, pesquisa. Há estudo, a comprovação, a prova social disso aqui. Estudo com validade. Com validade. E é uma medicina hoje que é muito difícil de competir. Porque quando o paciente te procura, ele quer aquele efeito, porque ele já experimentou. E se você não consegue recobrar ele para o juízo dele, né? Se você não consegue resgatar esse pensamento, é você que não presta. Vou procurar uma segunda opinião. Uma terceira, uma quarta. Porque me deu o que eu tô querendo. Não quer dizer, gente, que a gente não recorra a terapias, a hormônios, né? Não é isso. O efeito Zeca Pagodinho é o seguinte, doutor. O efeito Zeca Pagodinho, ele foi no médico, e aí o médico falou assim, Zeca, você vai ter que parar de beber. Aí, na época, a repórter era a Ivete Sangalo, né, que estava fazendo o vídeo show. Aí ela falou assim, e aí, Zeca, você parou de beber? Ele falou, não, procurei um outro médico. Né? Fala o que você quer ouvir. Né? Falar o que você quer ouvir. E doutora, não também resposta, né? Exatamente. Doutora, e esses remedinhos vou colocar aqui de farmácia, lógico, né? Que posto de gasolina vende gasolina. Eles vão lá na frente causar um efeito contrário e o camarada vai ter que ir para um tratamento sério? Mas você fala de qual tipo de automedicação? Os azulzinhos da vida. Sim. Os azulzinhos da vida, na verdade, eles podem provocar um efeito imediato, né? De fazer uma vasodilatação, e se o paciente tiver ali algum problema cardíaco, alguma coisa, algumas outras descompensações, ele pode alguma coisa mais aguda, né? Não sou especialista em urologia, mas nada do que eu tenha lido que fale de efeitos a longo prazo, tá? Mas são problemas ali mesmo, do cara infartar, enfim. Caramba, hein? Já pensou? Lá, né? Com outra pessoa. Com outra, não tem o que explicar. Batom na cueca. Batom na cueca, né? Tem nem o que falar. É possível tudo isso de maneira séria, né, doutora? É possível você ter aquilo que você deseja de maneira correta. E procurar o tratamento de base. Não pular etapas. Não queimar, né, etapas. Porque às vezes você quer direto para a solução, mas existem coisas que você precisa consertar antes disso, né? E que ao longo prazo podem ser deletérios, sim. Perfeito. Doutora, eu quero aqui de novo entrar um pouquinho naquela história das crianças, dos adolescentes que passam por traumas e que isso pode ter uma interferência lá na frente, mas vamos muito particularmente aqui nas meninas. Já que este é um problema para além do físico, qual é a orientação que uma profissional do seu gabarito daria para quem passou por isso e que precisa restaurar a autoestima, a confiança nela e no outro, para poder seguir, ter uma vida normal? Falando aqui, não de consequências físicas, né, mas das mentais, procurar um bom profissional de saúde mental, né, um psiquiatra, um psicólogo, fazer a terapia, né, enfim, medicação, o que for necessário, né, tratar a cabeça.
E, em especial, cuidado, né, com as meninas para que não deixe acontecer, mas nem infelizmente tendo acontecido, realmente procurar juntar os caquinhos, né? E acho que tudo isso começa por um bom profissional em saúde mental mesmo, para colocar as coisas no eixo, um psicólogo, psiquiatra, né? Enfim, dependendo da necessidade da pessoa. A gente está numa época da vida, né, que é preciso ter tudo isso. O preventivo é educação aqui dentro de casa, tratamento, que já é por consequência, é buscar os profissionais corretos, certos, sérios, para fazer isso. A doutora Helena, hoje, com mais de 10 anos em Parauapebas, atende onde? Como é que as pessoas lhe acham? Eu, por exemplo, encontrei a doutora Helena através das redes sociais e adorei, estou adorando essa conversa. Nós vamos ter outras mais para diante, porque às vezes a gente faz um convite, né, para uma pessoa vir aqui para o podcast e é uma entrevistazinha, um bate-papo normal. Puxa vida, mas quando entra no conteúdo na veia, como é o caso desta que nós estamos fazendo hoje, doutora, aí a gente fica muito interessado e quer compartilhar para além de uma conversa como essa. Tem assunto para muitas conversas. Muitas conversas, que não daria só para um episódio. Mas aí tem o lado pragmático, prático da coisa, que é quem está nos ouvindo e se interessou em fazer uma consulta com a doutora. Hoje eu atendo na clínica, o nome da clínica Espaço Saúde, né? E a gente, a partir da segunda-feira a gente vai estar na Rua I, tá? No finalzinho da Rua I, no bairro União. Sim. Tá? Eu esqueci o número do prédio agora, mas vou dar o telefone, tá? Tá. 981469124. Pedi pro Renari colocar aqui no rodapé, tá, Renari? É nosso WhatsApp, tá? E nas redes sociais, @doutora.mariahelena Ferreira. Que aí lá eu sempre falo onde eu tô, tem os... Enfim. Doutora, a senhora vem, né, de uma cultura carioca, né, que dá essa fluidez na conversa. Como é que funciona ali? Às vezes eu imagino, né, eu tenho 2 mulheres em casa, né, minha filha e minha esposa e minha filha. E eu vejo, às vezes, né, delas, assim, alguns relatos do quanto é difícil, né, você se comunicar na hora de passar o seu problema. A senhora já falou aqui, olha, chega lá, diz como tu entende o assunto, como você descreveria isso da maneira mais comum possível, que não se preocupe que eu vou entender a senhora dizendo isso para a paciente. Qual é a dica, né, para quem vai procurar ali o tratamento, para quem vai fazer a consulta? Primeiramente, procurar um profissional que você confie, né, que você já teve boas indicações, que você de alguma forma já conhece o trabalho, que alguém já falou bem, né, da honestidade, da forma de trabalhar. E de coração aberto, falar da maneira mais simples possível, né, o que você está precisando. Não se preocupar se tá de calcinha nova, se tá depilada, se tá... Porque não é isso que o ginecologista quer saber, né? Eu quero saber do seu problema, o que eu posso te ajudar, né? E não deixar de fazer os exames preventivos, né? Da mama, o preventivo ginecológico, porque é muito mais fácil, né? A gente prevenir, a gente rastrear no início, do que tratar algum problema mais sério, né? Sim. Doutora Maria Helena, ginecologista, mastologista. A doutora Maria também ainda faz, né? Está saindo aos poucos da obstetrícia, né, doutora? E focando principalmente nessa questão da ginecologia regenerativa, que eu achei muito interessante. Seja por uma razão ou outra, quem precisa tem essa especialista que está aqui e que tem como currículo mais que a sua experiência, mais que a sua residência, mais que tudo aquilo que ela fez profissionalmente, é uma pessoa, uma mulher que entende de mulher e estudou, se preparou para isso. A mulherada em Parauapebas e região conta com essa figura aqui em Parauapebas muito legal. A gente está colocando aqui as suas redes sociais e eu quero deixar aberto aqui, doutora, para a gente bater mais papo, para sempre que eu precisar e estiver dentro da sua agenda. Eu sei o quanto a senhora é concorrida e procurada. Trabalhar, né? Vamos trabalhar, né? Pagar os boletos. Tem que pagar os boletos. Mas sempre que for possível e a gente tiver um tópico, um tema, um assunto, vou chamar a doutora Maria. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Adoro ginecologia, adoro mastologia, adoro falar de ginecologia. Eu gosto muito da ginecologia regenerativa, mas eu gosto da ginecologia do paciente, doente, né, de tratar a ginecologia, de ouvir as queixas de masto, né? Eu gosto muito de medicina, né? Eu não saberia fazer outra coisa. Então, para mim, é um trabalho muito prazeroso que eu adoro fazer.
fazer. Perfeito. Isso reflete no dia a dia da gente, né? Devolver para o outro, né, doutora? Eu adoro. A vida que ele quer, né? Eu adoro minha especialidade, eu não faria outra coisa. Uhum. Doutora, nós temos, aproveitar ainda, a gente já está indo para os finalmente aqui, mas nós temos tratamento, nós temos terapia, nós temos equipamentos hospitalares em Parauapebas para um diagnóstico que a senhora faça, ou as pessoas ainda têm que sair, por exemplo, nessa questão de mama daqui? Olha, hoje para diagnóstico não precisa sair, né? Quando for, por exemplo, para ultrassom, todos os métodos para ultrassom eu faço no consultório, né? Alguns nódulos palpáveis, impalpáveis, tem todas as formas de biópsia. Para as biópsias por mamografia, a gente ainda não tem esse recurso aqui, né? Mas é a minoria, né? Então, eu acho que nesses anos todos eu posso contar nos dedos de uma mão, às vezes que eu precisei encaminhar com o paciente para diagnóstico. Que bom. Todos eu consigo, a gente consegue ser bem resolutivo. E a parte cirúrgica, a gente peca um pouquinho por não ter um patologista disponível na região, assim, que trabalha em conjunto dentro do hospital para a gente fazer algumas técnicas que precisam. Então, às vezes, cirurgia, eu faço mais cirurgia de câncer, estou falando, tá? Radicais, quando a cirurgia é radical, é mais fácil eu fazer aqui, porque não precisa do patologista, porque quando precisa, aquela cirurgia conservadora, se você for fazer conforme está a literatura, tem um limitante. Agora, cirurgias benignas, cirurgias para diagnóstico, hoje a resolutividade aqui tá bem grande, tá? Dizendo no meio privado, que é onde eu trabalho, né? No SUS eu não sei como é que tá agora, mas no meio privado, então a nossa resolutividade está bem alta no privado, e eu só encaminho mesmo os pacientes que não, aqui no meu recurso acabou, e nunca tive problema também para... Tá bem, né? Nós estamos aqui numa região, num local e com todas as condições, os nossos problemas ainda são todos muito bem resolvidos aqui, né, doutora? São, bom, assim, né? por incrível que pareça, assim, apesar de uma cidade que não é tão grande, cada dia a gente está conseguindo ter mais resolutividade. Isso é muito bom. Doutora Maria Helena, obrigado por ter vindo, tá? Tudo de bom, sucesso. Obrigada. Na vida, e principalmente que essa mulherada maravilhosa de Parauapebas, cada vez mais antenada, mais moderna, tenha no seu consultório uma referência de saúde para poder ter qualidade de vida. Gente, compartilha, manda para amigos, parentes, para o pessoal todo que curte o nosso podcast. Vem com a gente para cá.